Minhas saudações a todos. Eu vou procurar fazer o vídeo mais objetivo possível, por isso pode ter certeza que vai ficar muito detalhe de fora. Tem coisas que eu não vou poder me aprofundar demais aqui. Mas é sobre arrebatamento, tá? A questão nós esperamos que vai haver um arrebatamento. A maior parte dos crentes tem essa visão e concordam nisso. Graças a Deus por isso. Porém, existem as divergências em relação ao contexto em que isso vai acontecer. Tem aqueles que acham que vai acontecer antes de um período de 7 anos, como alguns idealizam, tá? Porque existem exceções, tem gente que não se prende à questão dos 7 anos, como eu particularmente, e aqui eu não vou ficar dando os motivos agora por quê, mas tem aqueles que vão entender que não, a igreja será arrebatada antes dos 7 anos, tem a visão mesmo tribulacionista que acha que a gente vai ser arrebatado na metade dos 7, e existe a visão pré-ira, que não é muito conhecida aqui ainda no Brasil, e existe a visão pós-tribulacionista. Essas duas últimas são muito parecidas em muitos aspectos, tá? Inclusive em outro vídeo eu gostaria de, se possível, fazer um comparativo entre a visão pré-ira e a pós-tribulacionista, porque as duas, na verdade, entendem que vamos passar pela tribulação. Então é interessante depois examinar isso com mais calma. Agora, eu quero aqui compartilhar com você nesse vídeo a linha de raciocínio que, para mim, foi a mais fácil para eu chegar a uma conclusão em relação a isso pela leitura bíblica. Tá? Eu poderia aqui recomendar livros muito interessantes sobre o assunto, até mesmo da visão que eu acabei aderindo, mas eu acho que a experiência da leitura bíblica é a mais interessante. Ainda que você leia algum livro, algum material, ou mesmo um vídeo como este, ainda assim, o mais interessante é que você tenha essa experiência de ler a Bíblia com neutralidade. Porque quando a gente vai estudar um assunto desse, é inevitável a gente se esbarrar com um desses pontos de vista. E a gente acaba ouvindo o que os seus defensores têm a dizer. E às vezes a gente já vai adotando um ponto de vista, porque às vezes parece muito trabalhoso a gente fazer todo esse processo de saber onde estão as passagens que tem que ser lido, então é mais fácil adotar o que alguém apresentar. Eu entendo isso. Porém, no meu caso, eu achei necessário eu ficar neutro. Eu já tinha um ponto de vista anos atrás, mas eu senti uma necessidade de fazer uma releitura. Mas essa releitura eu tinha que fazer com imparcialidade. E aí, com mais atenção, de forma imparcial, de forma descomprometida com qualquer ponto de vista, eu vi que as escrituras apontavam para uma única coisa e é uma interpretação, vamos assim dizer, natural das escrituras. Embora eu sei que cada pessoa que alega uma determinada posição vai afirmar que a sua visão tem base bíblica. Todo mundo vai dizer que tem base bíblica, mas obviamente não tem como todo mundo estar certo. A gente não pode relativizar dizendo que todas as visões estão certas, todas as opiniões estão certas, o importante é ter uma opinião. Não é por aí, né? A gente não pode relativizar, a Bíblia já tem tanto relativismo nesse mundo aqui, e se a gente trazer isso para a Escritura, a gente pede realmente uma base, um fundamento para a nossa fé. Então, assim, importa chegar na verdade, é isso que interessa no fim das contas. Importa a gente procurar aprender, sermos flexíveis e chegar naquilo que realmente seja uma interpretação mais natural das escrituras. Então, indo direto aqui ao assunto, uma passagem essencial para a gente começar a discussão sobre arrebatamento é 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Eu não vou ficar aqui lendo por extenso para não estender esse vídeo. Você depois procura com calma para ler. Mas em 1 Tessalonicenses 4, tem duas informações muito importantes. A primeira é: o arrebatamento da igreja está totalmente ligado ao retorno de Jesus. Ele se dará no evento do retorno de Jesus, ok? Essa é a primeira informação preciosa. A segunda informação que a passagem dá é a seguinte: que antes de os que estiverem vivos serem arrebatados, Jesus ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, ou seja, uma ressurreição de santos. Esses dois eventos, o retorno dele e a ressurreição coletiva e escatológica de um povo santo, são coisas essenciais para depois ter um arrebatamento, ok? Então a Bíblia trabalha, esses eventos estão relacionados. Então a partir dessa informação, a gente faz o quê? Uma busca
de passagens que tratem do retorno de Cristo e passagens que tratam da ressurreição coletiva escatológica do povo santo. Por que eu falo coletiva escatológica, esse detalhe todo? Porque tem muitas histórias de ressurreição na Bíblia que são ressurreição individual, que não diz respeito a este contexto que Paulo está falando. Tá? A ressurreição de Lázaro, por exemplo, não se enquadra nesse perfil que estamos buscando. Então, você vai encontrar passagens, mais de uma, tratando sobre esses eventos. Porém, eu vou aqui trazer para esse vídeo 2 passagens, uma para cada um, que elas posicionam dentro de um contexto, não é dando dia e hora, mas posicionam em relação à tribulação, o retorno de Cristo e a ressurreição. Ok? Então a primeira que eu vou citar aqui é Daniel capítulo 12. É uma passagem muito interessante e que até mesmo pessoas da visão, que compartilham da mesma visão que eu, às vezes não usam muito essa passagem. E eu até lamento às vezes que às vezes eles optam por algumas passagens que não são suficientemente claras, e eu acho que nesse assunto a gente tem que procurar ser o mais claro possível. E ao meu ver, Daniel 12 é um indício incrível, é uma resposta incrível sobre isso. Porque, resumidamente, Daniel 12, é bom que a pessoa ela conheça não só esse capítulo, mas o livro de Daniel no geral, como algumas passagens também de Apocalipse. Mas aqui, para antecipar a questão, em Daniel 12 é resumido o tempo do fim. O tempo do fim é realmente a reta final. E nesse capítulo específico não se prenda a questão de 7 anos, ok? A questão é a seguinte: no tempo do fim vai ter um período de angústia como nunca se viu, é dito lá a Daniel. Mas vai haver um livramento do povo. E depois, no versículo 2, é citado uma ressurreição coletiva. Só que ali, no caso, uma ressurreição de alguns para a vida eterna e outros para a vergonha. Ou seja, a ressurreição de ímpios e justos, ela está no mesmo versículo. A impressão que passa é que é algo ali simultâneo no livro de Daniel. No livro de Apocalipse 20, por exemplo, lá esse assunto é desenvolvido de uma maneira mais esclarecedora. Então, pelo livro de Apocalipse, você vai saber que, primeiro, antes do milênio, vai ter uma ressurreição dos justos, e pós-milênio haverá, então, o evento da ressurreição para o juízo, para a condenação. Então, são 2 eventos distintos, mas em Daniel parece estar tudo junto, ok? Mas voltando aqui para o assunto, além dessas informações, no capítulo 2 de Daniel, no versículo 7, se você ler com calma, você vai ver que Daniel está interagindo com mensageiros, vou chamar anjos ali, né? Que Deus envia para instruir Daniel nas visões que ele está tendo. E ele ouve o que eles estão conversando. E uma dessas coisas que ele ouve é uma resposta à pergunta de quando estas coisas se cumprirão. A questão é o seguinte, preste bastante atenção. O que são estas coisas que vão se cumprir, que é dito no versículo 7? Estas coisas são, se você examinar bem o texto, o contexto inteiro, estas coisas são o livramento após o período de aflição, como nunca houve, e a ressurreição coletiva escatológica ali mencionada. E há uma resposta para o quando essas coisas vão se cumprir. E é dito que após um tempo, tempos e metade de um tempo, essas coisas se cumprirão. E até é dito lá que após terminar a destruição do poder do povo santo. Ou seja, de forma bem clara, o que isso significa? O texto está dizendo que livramento, essa intervenção de Deus no final, e a ressurreição coletiva e escatológica dos santos vai acontecer depois de 3 tempos e meio. E para quem conhece profecias e está familiarizado com o livro de Daniel e Apocalipse, sabe bem que esses 3 tempos e meio é justamente o período de tribulação. Então ali já está dando uma resposta. A ressurreição se dará após a tribulação. E há motivos suficientes, apesar de no texto de Daniel está sempre se referindo a ele e ao seu povo. A gente sabe que Daniel era um judeu,
E a pessoa pode pensar, então, ali é uma ressurreição apenas de judeus. Paulo está falando da igreja. A igreja é judeus e gentios. Então, são eventos que não tem nada a ver com o outro. Não se engane quanto a isso. É o mesmo contexto. É a mesma situação. Porém, uma das coisas que precisa se saber é que há muitas promessas, profecias que no Antigo Testamento apenas citavam a descendência de Abraão, que no Novo Testamento é revelado que essas promessas se estenderão a estrangeiros, a outras nações, aos gentios. Um exemplo claro é o derramamento do Espírito Santo. Se você pega no Antigo Testamento, as profecias sempre são mencionando o povo de Israel. Não há menção a gentios sendo batizados ali no Espírito Santo no Antigo Testamento. Acontece que isto é um dos mistérios de Deus que foram revelados no Novo Testamento. Paulo fala muito sobre os mistérios de Deus, aquilo que antes estava oculto, mas agora Deus tornou isso algo conhecido. Um desses mistérios trabalhados no Novo Testamento é que os gentios participariam das promessas e de bênçãos que o Senhor Deus fez. Então, embora haja um silêncio em muitas passagens, tá, referente aos gentios, temos o suficiente quando a gente concilia Antigo e Novo Testamento, que um não está se desfazendo do outro, mas temos o suficiente para considerar que a de Daniel 12 é a mesma expectativa de ressurreição que Paulo está abordando. E lembrando, Paulo ele era descendente de Abraão, ele era da tribo de Benjamim, se eu não estou enganado. Ele lia essas profecias e a base para a expectativa profética dele não era apenas aquilo que Jesus acrescentou no Novo Testamento, mas ele também levava em consideração as profecias do Antigo Testamento, incluindo Daniel, ok? Então você tem que considerar a bagagem de Paulo, o legado de tradição que ele carregava. Estamos indo naquilo que também era fonte do apóstolo Paulo, ok? Então, fechou esse tópico. Indo para o outro tópico, a vinda do Senhor. Em Mateus 24, a partir do versículo de número 29, se eu não estou enganado, em Mateus 24, Jesus respondendo aos discípulos sobre os sinais que avisariam sobre o retorno dele, dentre esses sinais está um período de aflição. E após o período de aflição, haveriam sinais nos céus, e esses sinais nos céus seriam os mais ali no limiar do retorno de Jesus. Ou seja, resumindo de forma bem simples, Jesus está dizendo: o meu retorno vai se dar após uma sucessão de eventos. Dentre esses eventos está a tribulação. Então Jesus está dizendo: eu vou retornar após a tribulação. E eu faço aqui a pergunta: existe alguma passagem onde Jesus, de forma clara, de forma explícita, está dizendo que vai retornar antes da tribulação? Não existe essa passagem. Existe alguma passagem na Bíblia falando de uma ressurreição coletiva, escatológica, do povo santo antes da tribulação? Não existe essa passagem. Então, por que eu pensaria diferente do que esses textos estão dizendo? Eu não tenho motivos para pensar diferente do que esses textos dizem. A partir dessas passagens muito claras, muito explícitas, fica duas alternativas. Ou eu vou para a visão pré-ira, que depois eu detalho em outro vídeo, ou eu vou para a visão pós-tribulacionista. Agora, eu sei que há algumas passagens aqui que eu só citei algumas. Há algumas passagens que são interessantes, como, por exemplo, textos usados por pré-tribulacionistas. São passagens que elas estão aqui promovendo a visão pré-tribulacionista, por exemplo, e alguns outros argumentos que são utilizados. Eu vou responder aos argumentos, faço questão de refutar. Para mim não vai ser difícil, até porque eu já fui pré-tribulacionista, então eu sei os argumentos que eles usam. Eu sei que a Bíblia não tem contradições, não tem passagens onde ela está dizendo, olha, uma coisa é assim e na outra, sobre esse assunto, ela está dizendo absolutamente o contrário. Todos nós precisamos constantemente estar dando atenção à palavra de Deus, e de tempos em tempos estar fazendo releituras realmente da Bíblia. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não gostou, não tem problema, deixe seus comentários aí. Se você quiser fazer um questionamento, eu vou ler.
certo? Eu vou procurar ler dentro do possível e prefiro responder em vídeos posteriores, se assim Deus o permitir. Então, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para você acompanhar outros vídeos também. Tá bom? Deus abençoe vocês.